Muito bem, meu aluno, estamos de volta para continuarmos o nosso Momento Exercícios. Espero que você esteja acertando, mas sem neura. Errei? Ok, vamos fazer por onde não continuar errando. É muito importante que a cada erro você entenda uma aula surgindo, porque é momento para você voltar à base teórica e acertar as dívidas para nunca mais ter dúvidas. Exercício número 21. Nos 2 primeiros versos, através de grossas portas, sentem-se luzes acesas. O eu lírico alude ao sigilo dos inconfidentes por meio de um paradoxo e uma sinestesia. Certo ou errado? Calma, analise bem as palavras. Através de grossas portas. Então, são portas poderosas. Aí, logo após, vem a informação. Sentem-se luzes acesas. E eu pergunto, se essas portas são tão grossas, como se percebe a luz passando por elas? E outro obedece. Luz se vê, não se sente. Há, de fato, a figura paradoxal e sinestesia? Espero que você tenha concordado, porque, de fato, o paradoxo e a sinestesia coexistem nesse fragmento. Observe. O paradoxo está em ver luzes acesas através de grossas portas. Afinal, como se vê luz atravessar portas grossas? Isso é paradoxal. E a sinestesia está em sentir luzes. Na verdade, sentir está para o tato e visão está para a luz. 10. Exercício 22. Infelizmente, ainda hoje assistimos no Brasil a fenômenos que há muito deveriam ter sido excluídos da vida política nacional, como a compra de votos e a atitude de diversos candidatos durante as campanhas eleitorais de doar cestas básicas e toda a sorte de brindes em troca da promessa de voto dos eleitores. Chama atenção para a palavra doar, que está destacada pelas aspas. No último parágrafo, as aspas em doar confirmam para o vocábulo seu aspecto de analise. Letra A, polifonia. Letra B, coloquialismo. Letra C, antônima. Letra D, metáfora. Ou letra E, ironia. É verdade que doar pode ser trabalhada num campo de antonímia? Coloquialismo? Espero que você tenha entendido que ao usar doar cestas básicas, você tenha percebido uma ironia, porque, na verdade, quem doa não espera nada em troca. Será esta a atitude de um político? É esta a intenção? Gabarito, letra E. Explicação. Percebe-se que a palavra doar assume o sentido conotativo de ironia, porque a atitude de doação não pode depender de uma troca de favores, mas o contexto mostra o contrário, que há clara intenção em troca de favores. Exercício 23. É impossível colocar em série exata os fatos da infância, porque há aqueles que já acontecem permanentes, que vêm para ficar e doer, que nunca mais são esquecidos, que são sempre trazidos tempo afora, como se fossem de agora. É a carga. Há os outros, miúdos fatos, incolores e quase sem som, que mal se deram, a memória os atira nos abismos do esquecimento. Mesmo próximos eles, viram logo passado remoto. Surgem às vezes na lembrança como se fossem uma incongruência. Você observou
que há passagens destacadas pela cor azul. Atenção com essas passagens. Só aparentemente sem razão, porque não há associação de ideias que seja ilógica. O que assim parece, em verdade, liga-se e harmoniza-se no subconsciente pelas raízes subterrâneas, raízes lógicas, de que emergem os pequenos caules isolados, aparentemente ilógicos, só aparentemente, às vezes chegados à memória, vindos do esquecimento, que é outra função ativa dessa mesma memória. Pedro Nava, Baú de Ossos. Outras expressões e orações foram destacadas pela cor azul. Agora, vamos ao que interessa. Número 23. A linguagem pode ser manipulada em função de objetivos específicos, o que caracteriza a ocorrência das figuras de linguagem. Quando se constrói uma metáfora, disse que houve uma transferência de um termo para um contexto de significação que não lhe é próprio. A metáfora meu aluno, metáfora em uma alternativa. O seu papel é localizar, porque nós precisamos da identificação de uma metáfora. Letra A. É impossível colocar em série exata os fatos da infância. E aí? Letra A é gabarito? Letra B. Mesmo próximos, eles viram logo passado remoto. Letra C. Não há associação de ideias que seja ilógica. Letra D. Liga-se e harmoniza-se no subconsciente pelas raízes subterrâneas. E letra E. Função ativa dessa mesma memória, meu aluno. Fácil, fácil. O gabarito é a letra D de dado. Você não engoliu mosca, né? O trecho diz que subconsciente tem raízes subterrâneas. Logo, há uma comparação entre seres de universos distintos, partes do cérebro que guardam a memória profundamente. São comparadas a raízes subterrâneas profundas. Logo, ocorre metáfora clara. Número 24. Ainda com relação às figuras de linguagem, em a memória os atira nos abismos do esquecimento. A memória os atira nos abismos do esquecimento. É correto afirmar que, letra A, há uma comparação entre os dois elementos. B, opera-se uma personificação pela atribuição de característica própria dos seres humanos. C, há uma sequência de palavras sinônimas que promovem a intensificação de uma ideia. Gabarito está ali. Letra B. É nesse momento que ocorre essa afirmação. Ainda com relação às figuras de linguagem, em a memória os atira nos abismos do esquecimento, é correto afirmar que opera-se uma personificação pela atribuição de características próprias de seres humanos. E a fundamentação está aqui. A personificação é constituída de uma atribuição de características humanas a um ser não humano. Dizer que a memória atira algo em algum lugar é personificar. Tornar a memória uma pessoa, afinal, são pessoas que podem atirar algo em algum lugar. Personificação clara. Número 25. Entra ano, sai ano, as tempestades de verão continuam atormentando a vida de milhares de pessoas no estado do Sul
e do sudeste do país. Um texto informativo. O texto anterior constitui um exemplo de figura de linguagem denominada, repare, que a intenção de informar não evita o uso de uma figura de linguagem. Quero dizer, mesmo no texto onde a intenção é de informar, nós podemos acionar uma figura de linguagem. Nesse, há uma figura de linguagem. Primeiro você identifica e depois você classifica. A letra A diz que é a presença de um paranomásia. Essa figura acontece? A letra B diz que não, é antonomásia. A letra C defende uma perífrase, mas a letra D diz que é uma metonímia. E a letra E, prosopopeia. Vamos reler? Entra ano, sai ano. As tempestades de verão continuam atormentando e você concorda que são as tempestades que atormentam? Então, você já encontrou uma prosopopeia, porque tempestade não pode atormentar, porque ela não é um ser humano, é um fenômeno. Prosopopeia é uma figura que consiste na atribuição de sentimentos, psicologia e comportamento humano, seres humanos, e não comportamentos de seres inanimados, porque esses não possuem ação. Quem pode atormentar ou provocar angústia são seres humanos. Logo, a expressão as tempestades de verão é personificação, não há dúvida, há uma prosopopeia. Número 26. As palavras podem assumir sentidos figurados, ou seja, significados diferentes das acepções e usos previstos pelos dicionários, embora facilmente compreensíveis no contexto específico em que se encontram. Na passagem ou a passagem do texto em que uma palavra em sentido figurado está presente é. Vamos nós? Preparado? Letra A. Daí está a avalanche, este tsunami de informações. E aí, meu aluno, você já encontrou um processo criativo? Espero que sim. O gabarito já foi entregue. Informações, tsunami? Letra B. O estado de nossas células cerebrais, as nossas emoções, tudo isso pode representar uma limitação para a nossa capacidade de lembrar? Letra C. Para quem, como eu, viaja bastante e tem de trabalhar em aviões ou em hotéis, é um recurso precioso. Letra D. Mas não encontrei pendrive algum. Pendrive algum. Letra E. Perguntei no aeroporto, entrei em contato com o táxi que me trouxera. Liguei para casa, nada. Você entendeu? A letra A é a única que apresenta uma figura de linguagem. Compara-se uma grande quantidade de informações a um tsunami. Ocorre metáfora. Muito bem, vamos para o número 27. Foco, meu aluno, estamos terminando essa bateria, mas eu preciso que você encare esta questão como a única na sua prova. Então, é tudo ou nada. O fragmento que ilustra a linguagem conotativa é o transcrito na alternativa. Isso quer dizer que das alternativas apresentadas, uma só trabalhará com a linguagem conotativa, criativa. E as outras alternativas estarão na área da denotação, linguagem objetiva e clara. Letra A. Pelo uso dos aviões sequestrados como arma. Letra B. A derrubada do Talibã, que governa o país centro-asiático, contribuiu de modo decisivo para debilitar aquele grupo terrorista. Letra C.
uma guerra injustificável contra o Iraque. E letra D, como alegou então, por má fé e paranoia, o governo americano. Já há gabarito? Espero que você tenha defendido a letra B de bola. Motivo? Já preparei. Mas antes, observe a letra E. Produziu até agora apenas 2 outros atentados de vulto. Chico passou por maus bocados, andou gastando mais de 5 litros de saliva para reconquistar a mulher. E aí? A linguagem conotativa clara na ideia de a derrubada do Talibã debilita um grupo terrorista. A linguagem conotativa clara na ideia de a derrubada do Talibã debilita, quer dizer, prejudica, né? Um grupo terrorista. Tirar ou perder o vigor físico, isso é debilitar. A personificação clara. Ficou claro isso para você? Se não ficou, reiteração. Número 28. Chico passou por maus bocados, andou gastando mais de 5 litros de saliva para reconquistar a mulher. Quero chamar a atenção que esse fragmento foi colado à letra E do outro exercício. Não considere. Ficou claro que houve ali uma interrupção, né? Muito bem, e agora? Vamos reler. Chico passou por maus bocados, andou gastando mais de 5 litros de saliva para reconquistar a mulher. A construção em destaque é própria da linguagem literária e caracteriza-se como, letra A, hipérbole, figura do exagero, eufemismo, figura que ameniza a mensagem. Você marcou hipérbole porque, de fato, há um exagero muito bem construído, mas há um exagero. A letra C fala em catacrese, mas não há catacrese. A letra D fala em anáfora, mas não há repetição de vocábulo nenhum no início da oração. E elipse também não existe omissão. Há um exagero explícito em gastando mais de 5 litros de saliva, hipérbole clara. Muito bem, 29. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? É verdade? Relação de pessoas ou de assuntos vetados ou indesejáveis em um órgão de imprensa. Fragmento destacado. É aceitável entender-se indesejáveis, lá do nosso fragmento, como forma de eufemismo? Há um abrandamento? Novas pesquisas revelam que o problema é muito mais grave. O mais recente, elaborada pelo Instituto. Meu aluno, o afirmado está certo ou não? O afirmado mantém o seu foco. Indesejáveis é ou não é um recurso eufêmico? Está correto, é eufemismo mesmo. De fato, há uma suavização da ideia contida em indesejáveis, por causa das aspas. É usado no lugar de proibidos, o que tornaria a informação mais contundente. Vamos para o número 30. A mais recente ocorre elipse da palavra pesquisa, que pode ser subentendida a partir do antecedente pesquisas. Você deve ter encontrado dificuldade para somar um texto e entender. O texto que sustenta a questão 30, vamos voltar, porque ele está aqui, ó, no final. Nas pesquisas, revelam que o problema é muito mais grave. A mais recente pesquisa, elaborada pelo Instituto, agora sim, julgamento. Em a mais recente, ocorre elipse da palavra pesquisa, que pode ser subentendida a partir do antecedente pesquisas? Claro que sim, essa foi presente de mãe. A afirmação autoexplicativa. Número 31. A utilização dos termos participantes, cuidam e pensam contribui para estabelecer no texto
uma relação de sentido denominada ambiguidade, sinonímia, paráfrase, oposição ou metáfora? Com calma você alcança. E marcou o ponto se escolheu metáfora. Explicação? Mais uma de metáfora. Para variar, né? Ela é muito cobrada nos concursos. Compara-se instituto, experiência, razão a participantes. Vamos nós, meu aluno, para a questão número 32. Pleonasmo é uma figura de linguagem que tem como marca a repetição de palavras ou expressões, aparentemente desnecessárias, para enfatizar uma ideia. No entanto, alguns pleonasmos são considerados vícios de linguagem, por informarem uma obviedade e não desempenharem função expressiva no enunciado. Considerando esta afirmação, assinale a alternativa que possui exemplo de pleonasmo vicioso, aquele que deve ser evitado. Letra A. E então, abriu a torneira, a água espalhou-se. B. O jeito era ir comprar um pão na padaria. C. Matá-la? Não ia? Não faria isso. D. Traíra é duro de morrer. Nunca vi um peixe assim. Letra E. Tirou para fora os outros peixes, lambaris, chorões, piaus, tirou para fora. E aí, gabarito? Claro que é a letra E. Vamos explicar? Tirar para fora, como entrar para dentro, é uma ideia redundante, um pleonasmo vicioso. Número 33. Quanto à classificação das figuras de linguagem, coloque 1 para antítese, 2 para hipérbole, 3 metonímia, 4 metáfora. Depois assinale a alternativa com a sequência correta. Número 1. Trabalhava arduamente, pois tinha de alimentar 4 bocas. 2. Tu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura. 3. Um mundo de ideias havia em minha cabeça. E 4. Meu coração é um campo minado. Meu aluno, não é difícil. Com calma, você alcança o gabá. E o gabá é a letra B de bola. Exercício 33, comentado. Primeiro, 4 bocas, parte, 4 pessoas, todo. Segundo, branca, escura, linda, medonha. Terceira, é um exagero dizer que há um mundo de ideias na cabeça? Está mais para a metáfora hiperbólica. E a quarta, compara-se o coração a um campo minado. Reinando a paz? Número 34. Assinale a alternativa em que não se verifica a presença de metáfora. Isso quer dizer que em todas as demais haverá metáfora, menos em uma. Letra A. Deus, antes de ser homem, era sol sem sombra. Padre Vieira. Letra B. As tuas saudades ficam onde deixas o coração. Camilo Castelo Branco. C. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. José de Alencar. Letra D. Meu pensamento vadio era uma borboleta serena que não pousava em nada. Bernardo Elis. Já a gabarito? Claro que a letra B sustenta a não metáfora. Não há comparação entre seres de universos semânticos distintos. Isso é o suficiente para não haver metáfora. E aí, meu aluno, fechamos mais um treinamento. Desde já, parabéns! Nós
estamos inaugurando o módulo 4. A aula 1 já é sua, mas prepare-se, porque a aula 2 está por vir. A arte de interpretação não se constrói em um encontro, se constrói na vida. Prazer estar com você e até a nossa próxima aula.